cara que eu curto muito, Eduardo Marinho. Uma vez eu vi um corte de um podcast dele, ele falou assim: o pobre tem que entender que é ele que faz o mundo girar. Porque se ele parar de varrer, ele parar de cozinhar, ele parar de abrir as portas, para tudo. Para tudo. Exatamente. Se ele parar de dirigir o ônibus, né? Parar de Exatamente. carregar o papelão, para tudo. Exatamente. E muitas vezes a pessoa não tem essa visão, né? Não, É limitado, né? não entende que tem essa força, na verdade, É. né? Porque se a gente pensar na gente como estrutura, a gente tem essa força de fazer essa Sim. mudança. Então, por exemplo, a gente está falando de questões de racismo. Não, questão de racismo não é uma questão do negro, sabe? Aquela história que a gente fala, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, Sim. sabe? Então você tem que fazer a sua parte também. Então é uma questão de todos nós, de você vai lá e faz. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que ela fala que o opressor ele só fica forte porque ele tem pessoas entre os oprimidos, ele tem colaboradores entre os oprimidos. Sim. Então, eu, enquanto uma pessoa oprimida, sou uma mulher, aí eu colaboro com essas visões machistas, por exemplo. Então, o que eu tô me ajudando nisso? Eu não tô, sabe? Tem uma então, coisa assim, que eu tava até conversando com a Lu, que o pessoal quer jogar meio que a culpa no homem, né? Falar, esse filho é machista por causa do pai. Mas eu tenho uma teoria, se você discordar pode falar. Minha teoria: o pai normalmente é um filho da puta que não fica em casa, tá bebendo cachaça, ele não tá criando ninguém. O grande problema, que nem você falou, são as mulheres que estão vindo desde lá de trás, achando que assim, filho, você tem que pegar todas. Não fica com nenhuma. Filha, você tem que ter um marido, servir ele, tem que engravidar, ter netos pra mim. É a mãe. A mãe, muitas vezes, é a mãe, inconscientemente, ela cria um machista. eu acho que são as duas coisas. Eu acho que eu acho que a mãe colabora muito, assim, essa estrutura que a gente teve de o que é ser mulher, o que é Sim. ser mãe, o que é criar filhos, com base em tudo isso que a gente vem falando no histórico que a gente tem, né, de você colaborar. Então, meu filho não faz serviço, minha filha aprende a varrer desde Isso novinha, mesmo. meu filho não. Meu filho Isso não vai lavar a colabora. louça. E o outro ponto é a ausência do pai. Porque a maioria, infelizmente, no Brasil, são pais ausentes, né? Muita São. gente sem pai. Então, assim, a mãe tem que carregar tudo aquilo e tem mães muito fortes que ensinam o Sim, contrário, sim. com certeza. Mas tem mães que às vezes acabam seguindo a estrutura mesmo que Mas já isso daí existe. que Então, nem é você falou, é complexo. estrutural. Não é porque ela quer. Não, ela acaba sendo repassando aquilo que... Porque quando ela era nova, ela que cozinhava pros irmãos, ela que fazia tudo, limpava a casa. Exatamente. Aí ela acha que a filha dela também tem que fazer a mesma coisa e o filho tem que ser o... Por isso que o papel das pessoas é muito importante mesmo, de você criar meninos e meninas iguais, assim, de Sim. maneira igual, você ensinar pro seu filho, você ensinar pro seu filho também, que aquilo ali não é só a menina que vai fazer, Com você certeza, também vai com fazer. certeza. Tem que ensinar. E mesmo os adultos, que nem a gente falando agora, a gente também tá constantemente aprendendo, né? Aprendendo a desfazer preconceitos, aprendendo a sim, lidar com sim. as coisas, Muitos a preconceitos repensar. venham quebrando assim. Você vai aprendendo um pouquinho por dia, sabe? Pegando e falando, não, eu quero fazer tal coisa, mas eu não quero fazer isso, mas por quê? Peraí, não, eu fazia isso antes, eu falava essa frase antes, agora eu não falo mais, porque isso não faz parte do meu contexto. Eu sempre falo pra todo mundo, eu olho pro cara que eu era há 20 anos atrás, eu sinto vergonha, sinto nojo Mas a dele. gente, Eu sinto nojo dele, sinto nojo. Porque era um perfeito de um babaca, né? e a estrutura que a gente é criado, assim, né? Não é nem falando, tipo, por exemplo, claro que é diferente entre pai e mãe que cresceu com muita violência e tal, mas às vezes você foi criado com amor pelos seus pais, Sim. mas os seus pais aprenderam daquele jeito e passaram pra você, e aí você Exatamente. acabou disseminando. Só que como você foi atrás de conhecimento, conhecendo pessoas também, né, além de conhecimento de livros, de estudo, vai conhecendo pessoas, tendo vivências, abrindo pra Ouvindo isso. histórias, né? Exatamente. Aí você começa a pensar, peraí, esse jeito que eu pensava não é tão legal. Eu, por exemplo, me pego, sei lá, tô andando na rua e falo, nossa, mas que saia curta dessa menina. Não, mas peraí, ela tem o direito de usar o que ela quiser, sabe? Assim, por que eu Sim. tô questionando? Então, assim, a gente se pega fazendo essas coisas, porque a gente foi ensinado mesmo a Sim. pensar assim. E aí a gente tem que fazer, quebrar essas coisas, tem que quebrar. Com certeza. Não é assim, pegar e falar, não, essa estrutura assim não vai mudar. Vai mudar. As revoluções acontecem porque a gente se coloca, né? Porque a gente vai lá à luta, sabe? É simples, Então é isso. só fazer uma reflexão pequena. Com certeza a maioria das pessoas, se fizer isso que eu faço, de pensar 20 anos atrás, 10 anos atrás, com certeza
tem muita coisa dessa pessoa que você era, que você sente vergonha hoje. Com É certeza. porque poucas pessoas têm coragem de falar que nem eu aqui. Chegar e falar, É. eu fui racista, eu fui preconceituoso, eu fui um Não tem babaca. como falar que não foi, né? Porque todo mundo já foi, Fui, assim. claro que fui. É, E eu vou falar que eu não fui? Fui é. sim. Só que assim, eu sinto vergonha, eu era um babaca, um Mas trouxa. que bom que você aprendeu com isso. Isso é É, o mais importante. Falar assim, eu porque vivenciei isso, mas é eu a aprendi. falta de conhecimento, a falta de educação.